Agora a gente vai falar sobre obesidade, gente. Obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, né? E o número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tá? E isso virou uma doença séria, um problema de saúde pública no Brasil. Só para você ter uma ideia, existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Aqui o assunto é sério, não é igual muita gente fala, isso é gordofobia, me deixa ser como eu sou. Não, obesidade tem CID, Código Internacional de Doença, e gera ainda outras comorbidades. Só para você ter uma ideia, na população adulta, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50% têm excesso de peso, né? Que é o tal do sobrepeso que caminha para a obesidade, a gente tem que ficar atento. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais grave, mas eu fico chocada de pensar que até alguns anos atrás a gente não estava nessa lista, né? E hoje a diferença não é tão grande. 64,5% da população adulta nos Estados Unidos está acima do peso. Bom, a principal causa de obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. O segundo fator é o sedentarismo e, além desses, existem os fatores genéticos, o metabolismo mais lento, entre outras causas. Hoje a gente vai aprender aí algumas causas da obesidade. Vamos falar um pouquinho do tratamento, né? A gente tem hoje o cirurgião do aparelho digestivo, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Dr. Gustavo Paturi, que é médico cirurgião nos hospitais São Luís Itaim, Vila Nova Star e Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom poder falar desse assunto e muito importante, né? Porque os números são assustadores. Boa tarde, Cláudia. Na verdade, os números são assustadores. Atualmente, eu acho que a gente vive basicamente duas pandemias, a pandemia do Covid e a gente já vem vivendo aí de uma pandemia de obesidade que vem crescendo cada vez mais. Essas porcentagens que você falou, elas estão subindo cada vez mais. Saiu o PNS, que é o Programa Nacional de Saúde, que saiu agora em 2020, falando justamente sobre esse aumento da obesidade. A gente saltou aí para praticamente 26% da população brasileira subindo para índice de obesidade. E quando a gente fala apenas de sobrepeso, a gente vai ter basicamente aí 57% da população brasileira já com quadro de sobrepeso. Então, na verdade, a gente vive uma pandemia que ela tem crescido cada vez mais nos últimos 20, 30 anos. Aí. Qual é a causa principal na sua cabeça ou nos seus estudos clínicos? A gente tem que, na verdade, tratar a obesidade pensar na obesidade como uma doença crônica, tá? Não existe uma causa única, é uma doença que, na verdade, que ela é multifatorial. Os principais fatores aí estão justamente na alimentação excessiva, uso de alimentos que, na verdade, com alto teor energético e essa restrição de atividade física. Tem outros fatores que acabam estimulando e piorando esses quadros de obesidade. Os fatores emocionais, como alguns tipos de doenças, ansiedade, depressão, problemas, às vezes, de doenças metabólicas que o próprio paciente tem. Às vezes, o uso de alguns tipos de medicação também fazem com que o paciente ganhe peso, mas basicamente em si seria justamente essa inatividade, ou seja, a não prática de exercício físico e uma alimentação inadequada. Perfeito. Eu gosto muito da gente colocar como doença crônica, porque a gente sabe da dificuldade que existe para a pessoa que é obesa em controlar esta doença. A gente tem que falar assim, é um controle que tem que ser para o resto da vida, tem que ter sempre muita atenção. Então, a gente não está aqui minimizando e nem falando para você que você pode fazer escolhas melhores e que isso é muito tranquilo. A gente sabe que envolvem muitos problemas, como o doutor Gustavo acabou de falar, né? Então, a gente tem até aqui uma bancada que, de repente, a gente olha e fala, puxa vida, ok, a gente sabe, mas na hora que eu tô com muita fome, eu só penso num hambúrguer, mas nem só em um, são em vários, né? Uma das causas principais é justamente essa alimentação, todo tratamento ele se inicia basicamente, eu acho que em 3 pilares. Lembrando que exatamente como você falou, que é uma doença crônica, então, na verdade, não existe cura para a diabetes. Para a obesidade. A gente tem que pensar justamente como a diabetes ou como a pressão alta. Você não simplesmente se cura da hipertensão e um belo dia você fala, vou parar de tomar o remédio porque minha pressão hoje está normal. Então, a obesidade é a mesma coisa. A partir do momento que você chega naquele índice de massa corpórea, que você chega naquele peso que você seria considerado aí no índice de uma faixa normal, você precisa também manter aquilo ali. Não significa que você precisa parar com o tratamento. Então,
eu acho que o tratamento em si da obesidade vai ser baseado basicamente em 3 pilares, que seria justamente essa restrição dietética, uso de dieta com um baixo teor calórico, prática de atividades físicas e a manutenção e uma vigilância sempre numa busca de uma vida saudável, não só com atividade física e exercício, mas principalmente, como até você falou aqui, a gente precisa se gostar, a gente precisa ter uma vida emocional boa, que é justamente o que vai fazer com que a gente consiga manter esse peso aí por um longo tempo. Agora, a gente vê que algumas pessoas que entraram numa obesidade mórbida, inclusive, elas acabam recorrendo à cirurgia. E você é cirurgião do aparelho digestivo, né? Essa seria uma solução para quem já está com um aumento de peso muito grande? Sim, a gente, na verdade, tem graus de obesidade, que a gente classifica em grau 1, 2 e 3. Tá? A cirurgia bariátrica ela tem suas indicações a partir de obesidade grau 2, junto com alguma outra doença, ou a partir de obesidade grau 3. Muitas pessoas às vezes veem ou acham que a cirurgia bariátrica é como se fosse uma falha no tratamento. Eu não consegui nada e agora eu tenho que recorrer à cirurgia bariátrica. Quando na verdade não, a cirurgia bariátrica ela é um outro método eficaz para o tratamento da obesidade e que também lá na frente, mesmo fazendo a cirurgia, esse paciente vai precisar uma manutenção de uma vida saudável, com prática de atividade física, vai ter que fazer dieta também, porque ele precisa, como a gente falou, é um tratamento crônico. Ele não adianta ele achar que vai fazer a cirurgia bariátrica, vai ser milagrosa e ele vai resolver o problema. A gente tem o depoimento de uma colega nossa de trabalho. Eu vou pedir para passar o depoimento dela, porque eu acho que vai ser interessante para exemplificar um pouco a nossa conversa. E aí a gente continua, porque eu quero entender um pouco mais sobre esse processo e a importância da cirurgia em alguns casos, tá bom? Então vamos rodar o depoimento da nossa colega de trabalho, Letícia, que faz parte da nossa produção. Acompanhe. Quem vê Letícia atualmente nem imagina que ela já pesou 135 quilos. A obesidade já fez parte da rotina dela, até que um dia ela percebeu que tinha que mudar. Eu sempre tive sobrepeso, né? Eu fazia tratamentos com aqueles remédios e tudo mais, emagrecia muito, engordava e tal. E aí a minha afilhada nasceu, e aí um dia a minha sobrinha cresceu, ela quis que eu brincasse com ela no chão e dançasse com ela e tal. E eu senti muita dificuldade, então assim, eu fiquei desconfortável, eu queria levantar ela, quando eu levantava ela pedia pra eu sentar e tal. E aquele dia me incomodou muito, assim. Que a mão! Naquele dia eu chorei demais, me emocionei, refleti e falei, vou fazer. E foi aquele dia que eu decidi fazer. Mas por conta mesmo da agilidade, por conta mesmo do futuro, né, da minha qualidade de vida no futuro. Ela conta como foi o processo pós-cirúrgico. Bariátrica não é uma coisa fácil, né? Todo mundo fala, também emagrecer com bariátrica, até eu, mas não é. Você precisa antes ter um acompanhamento psicológico muito, muito, muito forte, assim. Você tem que fazer por você mesmo e aí você consegue seguir com todas as restrições, né? Letícia eliminou 70 quilos. Hoje tem uma melhor qualidade de vida. Minha qualidade de vida melhorou demais, assim. Eu tenho muito mais agilidade, eu tenho muito mais disposição. Né? Meus exames estão perfeitos, inclusive a esteatose, que já estava em grau 4, já está sanada. Então, acho que o meu principal conselho para quem quer seguir a bariátrica é essa: faça por você e tenha noção do que está por vir. Focar na questão da qualidade de vida, na sua saúde e, principalmente, você ter noção do que está por vir. Então, se preparar muito, né? Os meus quase 2 anos de pesquisa me ajudaram muito a entender o que eu ia passar e o quão forte eu teria que ser, né? A coragem de enfrentar tudo isso. Letícia consegue enxergar a felicidade nas pequenas coisas. Uma das coisas mais legais e emocionantes do processo é, assim, você tomar consciência de coisas que para você às vezes estava só no íntimo que era importante e para outras pessoas às vezes elas nem imaginam. Então, por exemplo, a primeira vez que eu consegui cruzar minha perna no metrô eu chorei, sabe? E pessoas cruzam a perna o tempo todo.
eu também doei praticamente todo o meu guarda-roupa. E aí você chegar numa loja e escolher a roupa, sabe? Poder ter uma variedade. Então, assim, são coisas que as pessoas não têm noção do quão importante é para quem é obesa, para quem, né, lida com tudo isso. Então, foi muito bom, assim, essa satisfação de que tudo aquilo que eu havia imaginado com relação só à qualidade de vida também me trouxe prazeres que até então eu nem achava que seria tão importante para mim. Ah, tão maravilhosa, nosso orgulho aqui, lindona. Tem desafios, né, doutor? Tem bastante desafio. Foi ótimo o depoimento da Letícia, porque muitas pessoas têm essa visão de que, na verdade, a cirurgia bariátrica é um caminho fácil, é uma escolha fácil. E, na verdade, é uma escolha dificílima para o paciente, porque, na verdade, ele vai tomar uma decisão que vai mudar a vida dele para o resto da vida. A cirurgia bariátrica tem alterações que a gente faz na cirurgia, alterações anatômicas, o paciente vai ter alterações hormonais que vão mudar a vida dele. Você me explica um pouquinho sobre esse processo, essas alterações? Sim. Me dá 2 minutinhos? Eu tenho que dar um recado, mas eu quero saber como é que é isso tudo. Se diminui, corta, como é que fica, tá bom? Muito obrigada. Doutor Gustavo, que bom que a gente está aprendendo sobre obesidade, emagrecimento, e eu queria que você continuasse explicando pra gente como é que é esse processo da cirurgia bariátrica. Existem vários tipos? Sim, sim. Na verdade, o início do processo, a gente precisa sempre um acompanhamento multidisciplinar. Como todo tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar, a própria cirurgia bariátrica também. Então, na verdade, o paciente ele faz um acompanhamento com um endocrinologista, cardiologista, psicólogo, nutricionista, isso tudo numa equipe, e o cirurgião bariátrico em si. Isso a gente faz uma avaliação geral do paciente com exames de sangue, endoscopia, ultrassom, para aí a gente conseguir definir a melhor técnica cirúrgica ou não. Tá? Atualmente, no Brasil e no mundo, tem 2 cirurgias que são as mais feitas, que é a gastrectomia vertical e o bypass gástrico. Tá? Elas diferem basicamente porque a gastrectomia vertical, basicamente, a gente só faz reduzir o tamanho do estômago. A gente geralmente diminui o tamanho do estômago em mais ou menos 80%. E a gente tira uma parte do estômago que tem a produção de um hormônio que a gente chama de grelina, que ele é que dá a sensação de fome. Tá? Mas a gente não mexe no intestino. Então, a absorção de alimentos continua a mesma coisa. O bypass gástrico, que é uma cirurgia que a gente chama de derivação em Y de Roux. Então, a gente diminui o estômago mais ou menos em 95% do tamanho. E a gente faz um desvio no intestino. Então, a comida deixa de passar na primeira porção do intestino delgado e isso vai gerar uma mudança metabólica, se aumenta a produção de certos hormônios, que a gente chama de PYY, GLP-1. Muita gente talvez já tenha ouvido até no GLP-1 e não sabe, aqueles remédios que são as novas injeções que retardam um pouco o processo digestivo, né? São os análogos do GLP-1. E aí eles dão essa sensação de saciedade precoce. Então, o paciente tem tanto uma cirurgia restritiva, quanto desabsortiva, ele deixa de absorver e isso tem uma perda aí de mais ou menos 35% a 40% do peso. Para a gente entender o porquê, né, e ela é tão eficiente, a cirurgia gástrica, ela diminui o tamanho do estômago. É na parede do estômago que a gente libera a grelina? A grelina é na parte do fundo gástrico que a gente Porque assim, o estômago tá grande, aí eu como um pouquinho de nada, eu vou ficar com muita fome? Quando é que eu vou liberar a grelina se eu tenho um estômago grandão? É aquela história, o estômago, ele na verdade, ele tem 3 regiões que a gente chama de fundo, corpo e antro. Quando a gente faz, por exemplo, a gastrectomia vertical, a gente retira toda a parte da grande curvatura e esse fundo gástrico. E aí diminui essa produção de grelina, não te dando a sensação de fome. Ah, então é a não produção. É a não produção. A produção é que dá fome. Exatamente. Entendi. Olha lá, a importância, né, em alguns casos, porque de repente a pessoa fala assim, eu vou emagrecer por conta própria, e aí não consegue exatamente porque tem muita fome. Exatamente. Tem alguns hormônios, como a grelina, a leptina. Por exemplo, o número de mulheres no Brasil hoje é superior ao número de homens com obesidade. Isso tem algumas explicações. A mulher ela tem menos massa magra, ela tem aumento da produção de estrogênio e menos testosterona. E também o outro hormônio que a gente chama de leptina, a mulher tem um pouco mais de resistência a esse hormônio, então ela tem mais fome em si. Porque a pessoa que tem um estômago maior e ele vai crescendo, não é isso?
O hormônio, o estômago, ele não é que ele vai dilatando Não. sempre. Não significa que ele tem um maior hormônio, um maior estômago, que ele vai ter mais fome em si. Porque as pessoas que estão obesas, elas conseguem comer muito mais do que a pessoa que é magrinha. Ela vai comendo porque justamente não é que o estômago vai dilatando cada vez mais, mas principalmente porque ela precisa ter mais energia para poder metabolizar essa parte muscular de gordura que ela tem. Perfeito. Agora, uma dúvida que muita gente tem é em relação a exercício físico, né? Eu gosto muito de fazer exercício físico, as pessoas falam, é por isso que você é magrinha, mas eu percebo que a relação maior no emagrecimento ou em não ficar obesa é a alimentação mesmo. Né? Quanto representa o exercício físico e quanto representa a nossa escolha pelos alimentos? A gente sabe que, na verdade, tudo baseia num déficit calórico. Então, a gente precisa, sim, de uma dieta com déficit calórico. Porque se você faz, por exemplo, você estava falando de você, eu faço corrida. Eu perdi muito peso justamente porque eu comecei a correr. Mas se eu tivesse mantido a mesma dieta que eu mantinha, eu provavelmente não teria perdido esse peso. Se a gente pensar que, por exemplo, numa atividade de exercício, você vai perder aí em 50 minutos 300, 400 calorias, isso tem num sanduíche que a gente acabou de mostrar. Então, na verdade, você precisa de uma dieta com déficit calórico associada ao exercício físico para fazer isso. Então, na verdade, sempre são os dois associados. Ou seja, você precisa gastar mais do que você abastece. Exatamente. Né? Perfeito. Bom a gente aprender, né? Para entender o sentido de todas as coisas. Eu quero te convidar para voltar. A gente tem várias dietas aí na moda, vários estilos de alimentação também na moda. A gente começou um quadro no programa que é o Segundo E-Comércio e a gente está fazendo uma aulinha de low carb e a gente tem até uma história do nosso professor de low carb, que daqui a pouco estará aqui. Ele conseguiu perder mais de 70 quilos só com a dieta low carb, nem fez a cirurgia nem nada. Mas eu queria que você voltasse como médico também para explicar um pouquinho sobre essas dietas, sobre esses estilos de alimentação, tá bom? Sim, vai ser um prazer estar com você aqui de novo, Glória. Muito obrigada. Amei recebê-lo. Olha, Dr. Gustavo Paturi, ele tá no Instagram, Dr. Gustavo Paturi, com Y no final, tá escrito aí. Quero que você siga, tem muitas informações relevantes. É um médico que a gente tem muita honra de trazê-lo aqui, porque realmente sabe do que está falando e pode nos ajudar muito a ter mais qualidade de vida. Não esqueça, não existe essa história de gordofobia. Existe preconceito em tudo, gente. O ser humano vê defeito em tudo, julga tudo, é preconceituoso, mas existe sim uma preocupação com a saúde. E se obesidade tem CID, Código Internacional da Doença, a gente precisa aprender e combater. Certo? Certíssimo. Muito obrigada e até a Obrigado a próxima. você. Obrigada. Vem cá.